Pessoal do curso de Engenharia de Energias Renováveis, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Vamos continuar nos cuidando dos nossos, cuidando da sociedade, porque estamos vivendo momentos muito agudos dessa pandemia, numa segunda onda, tá? Então vamos nos cuidar, cuidem-se das pessoas que estão próximas a vocês e vamos cuidar da nossa sociedade, tá? Para que essa pandemia não cause mais estragos e dor do que já vem causando, tá? Com relação, pessoal, a forma de avaliação, então o que eu utilizo como mecânica, como metodologia de avaliação? Essa mecânica de avaliação que eu uso, ela não é tradicional, tá? Então eu vou levar muito em conta a produção de vocês. Então tudo que vocês produziram ao longo do semestre vai refletir na nota final de vocês. E saibam que assim, os textos que eu tive oportunidade de ler, eles são espetaculares, de um poder de reflexão, de problematização muito grandes. Então, fiquem tranquilas e tranquilos com relação à média de vocês, porque ela vai ser um reflexo daquilo que vocês produziram ao longo do semestre todo, melhor dizendo, tá? Então, com relação à temática e à matéria em si, eu fiz questão de subir para vocês, nessas últimas duas aulas, elementos para que a gente pense a sociedade e a sociabilidade do brasileiro, da brasileira e do brasileiro em geral, do povo brasileiro, tá? Então, a estruturação do pensamento social brasileiro, da sociedade brasileira, ela é permeada, como o Chico de Oliveira, o Francisco de Oliveira, professor da FEFELESH USP, ele trabalhou a questão de que o brasileiro e de que o Brasil se parece com um ornitorrinco, ou seja, o Brasil é uma sociedade que naturaliza as coisas mais esdrúxulas possíveis, ou seja, naturaliza a miséria, naturaliza a criança pedindo esmola, o idoso que não tem assistência do Estado devida. Então o Brasil, historicamente, ele cria mecanismos de sociabilidade que são totalmente incompatíveis com a existência humana digna. Então no Crítica da Razão Dualista e no capítulo O Ornitorrinco, o Francisco de Oliveira ele pontua que o Brasil se parece com um ornitorrinco, ou seja, ele é um bicho estranho para os padrões da natureza, ele não se parece com nada, tanto é que ele ironiza como se o ornitorrinco fosse um equívoco de Deus, ou seja, um bicho que é mamífero, mas bota ovos, tem bico, é mamífero, mas não tem mamas, o leite brota pelos poros, ou seja, tem um esporão venenoso. Então, essa construção do Chico de Oliveira para o ornitorrinco, como se o Brasil se parecesse com o ornitorrinco, é a partir da premissa de que o Brasil ele consegue naturalizar a miséria. A miséria faz parte do Brasil sem muitas delongas, sem muitas reflexões, sem muitas necessidades de pensamento crítico, ou seja, existe porque sempre existiu, como se fosse isso. Não que o Chico de Oliveira fale que é isso, mas na percepção da criação, da elaboração teórica do ornitorrinco, ou seja, convive-se miséria e opulência na mais perfeita desarmonia, e como se existisse e sempre existiu. Então o Chico de Oliveira ele é um dos criadores do PT, ele é um crítico agudo das posturas petistas. O Chico de Oliveira, ele é um pensador de esquerda, mas que com isso ele não fica beijando a mão da esquerda. Então o Chico de Oliveira, ele era, de certa forma, temido, entre aspas, tanto pela direita quanto pela esquerda.
Então, dentro da crítica da razão dualista, o ornitorrinco, ele pontua as vicissitudes, os desvios, as incoerências da sociedade brasileira, que naturaliza as coisas, naturaliza a violência, ou seja, mais de 60 mil pessoas mortas no trânsito, mais de 60 mil pessoas assassinadas, homicídios de todos os tipos, não resolvidos de todas as formas, violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra a criança, violência contra a homossexualidade, ou seja, homofobia, misoginia, convivendo em perfeita harmonia com uma nação que deveria repelir esta situação. Então, o Chico de Oliveira, ele é um pensador do final do século XX. Chico de Oliveira, infelizmente, faleceu em 2019. Mas ele traz consigo elementos do pensamento do Florestan Fernandes, do pensamento do Sérgio Buarque de Holanda, do pensamento do Gilberto Freire. Então, o pensamento social brasileiro, ele traz implícito e explícito elementos da nossa herança escravocrata. Então o escravismo terminou no Brasil como se fosse um hiato, como se fosse um paroxismo. Então em 1888 a Lei Áurea traz dois artigos. Um artigo a partir desse momento não existe mais escravidão no Brasil, e um outro artigo faça-se cumprir. Ou seja, o escravo saiu da condição de pária social e continuou pária social num outro momento como homem livre, mas homem livre que não teve nenhuma condição de passar pelo banco de uma universidade, ou seja, não houve reparação nenhuma. Inclusive, os donos de escravo ajudaram a derrubar o imperador Dom Pedro II pelo fato de eles não terem recebido nenhuma indenização pelos escravos que eles perderam, certo? Então, observar o elemento ornitorrinco do Francisco de Oliveira, o Francisco de Oliveira, ele de certa forma mostrou de forma clara o que é o Brasil. Tá? Então, outros pensadores também elaboraram teorias, hipóteses para o Brasil. Um deles foi Gilberto Freire, que lá em 1933 escreve um livro fundamental para se compreender o Brasil, chamado Casagrande Senzala. Então, no Casagrande Senzala, o Gilberto Freire fala do processo de miscigenação a partir dos 3 troncos formadores da nação brasileira. Ou seja, ele pontua uma predominância, uma importância maior ao elemento português. Então esse elemento português teria trazido, de certa forma, um dinamismo e aceito e criado, melhor dizendo, as possibilidades para um processo de miscigenação que até os dias de hoje acontece. Eu sou um exemplo claro do que seja miscigenação. Eu sou produto de espanhóis, meu sobrenome é Martins, eu sou produto de portugueses, eu tenho uma herança chamada, um tronco genealógico chamado de Azevedo. Então uma das minhas famílias é de Azevedo, de Portugal, de Azevedo, da casa de Azevedo, ou seja, traz essa herança de nobreza. Eu tenho elementos negros, claros, evidentes, cuja natureza dessa negritude eu não sei de onde vem. Então isso é um hiato em mim. Então eu não sei qual é a origem da minha família na África. Eu tenho descendentes indígenas. Então eu sou o brasileiro em essência. Então Gilberto Freire, ele trabalha no Casagrande Senzala esses elementos da sexualidade do brasileiro, esses elementos da formação, da cultura, da sociedade brasileira. Então Gilberto Freire fala dessa união, só que é uma união quase idílica. Há problematizações, mas
Na visão freiriana, essa miscigenação ela acontece como um dos elementos fundantes da sociedade brasileira, só que infelizmente não há uma problematização de quais violências aconteceram, dos estupros, das torturas que o povo negro, melhor dizendo, sofreu aqui. Então, a visão do Freire é uma visão de um pensador que é essencial, tem os seus problemas, mas olhar para o Freire com a visão de quem está no século XXI não é fácil. O problema é que o Freire, ele estrutura o pensamento social brasileiro. Casagrande Senzala é uma obra essencial para se pensar o Brasil. Foi escrita em 1933, ou seja, em pleno governo do senhor Getúlio Dornelles Vargas, 3 anos após o golpe de 30, chamado Revolução de 30. Então, Gilberto Freire escreve na esteira de uma crise, ou seja, a crise do modelo taylorista fordista, ou seja, a crise do modelo de produção liberal, ou seja, a não intervenção do Estado. O que o presidente americano Franklin Delano Roosevelt faz lá em 1933 com o New Deal, esse novo acordo, ou seja, o presidente Roosevelt interfere de forma clara na economia norte-americana, que vinha num decréscimo, que vinha num momento, numa situação de extrema crise, tá? Então, esse modelo taylorista fordista, ele entra em um certo colapso com a crise de 1929. É exatamente neste momento histórico que o Gilberto Freire está escrevendo. Ele escreve o Casagrande Senzala, ou seja, o Brasil numa crise imensa da cafeicultura, numa crise imensa no sistema no sistema produtivo canavieiro, algodoeiro. Então, infelizmente, o Brasil é um país de matriz ainda primária. Então, com Getúlio Vargas, há um esboço de um processo de industrialização que não se concretizou ainda. Fala-se de indústria 4.0, fala-se de inteligência artificial, fala-se de nanotecnologia, e o Brasil, como o Chico de Oliveira falou, consegue, de certa forma, normalizar e normatizar atraso e desenvolvimento. Então temos universidades de ponta, vocês estudam, eu ministro aulas num instituto de primeiríssimo nível, mas ao mesmo tempo, do nosso lado, nós vemos escolas públicas sucateadas, alunos desmotivados. Então nós convivemos com isso dioturnamente. Então, o momento histórico que o Gilberto Freire escreve o Casagrande Senzala é um momento histórico desse momento, nesse período, melhor dizendo, de crise, uma forte crise econômica. Sérgio Buarque de Holanda escreve o Raízes do Brasil em 1936. Então,